Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade hoje ao Seminário Teológico Palavra de Vida, módulo 4, videoaula 11. O tema desse módulo é Cristologia, é o estudo da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos hoje abordar sobre o ministério terreno de Jesus com ênfase no evangelismo pessoal. Eu lembro aos irmãos que nós temos essa matéria na descrição do vídeo para você acompanhar a leitura. O ministério terreno de Jesus. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Lucas, capítulo 3, versículo 23. Após o seu batismo e depois de ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias, Jesus voltou para a Galileia. Seu primeiro milagre foi transformar água em vinho por ocasião de um casamento para o qual fora convidado em Caná da Galileia. Mas ele sabia que a sua grande obra seria a morte na cruz do Calvário, para assim levar a completa redenção a todos os que nele crescem. Durante todo o seu ministério, Jesus deu vista aos cegos, fez coxos andarem, purificou leprosos, fez surdos ouvirem, ressuscitou mortos e pregou o Evangelho. Ele sempre foi incansável no cumprimento da missão que o Pai lhe confiara. Percorria cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. É interessante nós entendermos que Jesus não veio para curar. Jesus veio para salvar. Mas como ele é bom, misericordioso e a obra dele é completa, ele cura, ele prospera, ele liberta, ele faz maravilhas em nossas vidas. Mas Jesus veio para nos salvar. Jesus disse: eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos. Jesus veio em nosso socorro, em busca de nós. Eu considerei aqui que o cristianismo é a única religião que apresenta um Deus que perdoa os pecados, que promete a vida eterna e que tem um Salvador. O único Deus o cristianismo é a única religião que apresenta um Deus que perdoa os seus pecados, que te promete a vida eterna, que te apresenta um Salvador, e ele veio em busca de nós. Nas religiões, os homens buscam a Deus. No cristianismo, Deus veio em busca do homem. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é uma defesa da fé cristã muito importante para a gente defender o cristianismo. Porque nenhuma outra religião apresenta um Deus que perdoa pecados, um Deus que promete a vida eterna, um Deus que apresenta um Salvador, um Deus que veio em busca do homem. A defesa da fé cristã, essa defesa da fé cristã, nós podemos usar esses argumentos para defender o cristianismo. Continuando o texto. Durante o seu ministério, Jesus sempre pregou para grandes multidões. Chegou a se compadecer delas, pois as via como ovelhas que não tinham pastor. Quando estava em Cafarnaum, cercado por grandes multidões, proferiu o seu maior sermão, o Sermão do Monte, num lugar que hoje é conhecido como Monte das Bem-aventuranças. O Sermão do Monte está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Jesus não se empenhava em pregar apenas para as multidões. Ele empregou o seu tempo
pregando em particular para várias pessoas. Ele empregou o seu tempo pregando em particular para várias pessoas. Quer entre as multidões, quer pessoalmente, Jesus tinha um grande desejo no seu coração, que todos pudessem se arrepender e chegar ao pleno conhecimento da verdade. Veremos agora exemplos de pessoas que tiveram um grande privilégio de serem evangelizadas pessoalmente por Jesus Cristo. No próximo estudo, nós veremos as cidades pelas quais Jesus passou e os milagres e os acontecimentos que nela se fizeram, que nelas ocorreram, né? Os milagres que Jesus fez nessas cidades. Mas hoje o foco da aula é o evangelismo pessoal. Primeiro exemplo de evangelismo pessoal de Jesus é Nicodemos visita Jesus. Este de noite foi ter com Jesus, João capítulo 3, versículo 2. Nicodemos foi ter com Jesus e após um diálogo com o mestre, entendeu a mensagem da salvação. Entendeu o que significa nascer de novo, arrependeu-se e começou a servi-lo. Há duas passagens que nos mostram que Nicodemos perseverou na fé. Eu gosto de comentar aqui o seguinte: eu já ouvi gente dizer que Nicodemos foi até Jesus à noite porque Nicodemos estava com vergonha. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Nicodemos estava com vergonha. E se ele tivesse muito ocupado durante o dia? Quantas pessoas foram num culto à noite que elas se converteram ao Senhor Jesus? Elas estavam com vergonha? Ou porque aquele foi o momento que ela teve um encontro com Jesus, porque durante o dia estava trabalhando? Então isso pode ter acontecido. Nicodemos, ele era um homem importante, ele tinha funções, ele era membro do Sinédrio, então ele era mestre, então ele procurou algum momento que Jesus talvez estivesse sozinho e criou uma oportunidade, porque ele foi a Jesus, não é interessante isso? Nicodemos tomou a decisão de ir a Jesus. É isso que é importante a gente entender. Não importa se Nicodemos foi a Jesus de noite, de madrugada, pela manhã, não importa se ele foi numa sexta-feira, se ele foi num feriado, se ele foi no domingo. O que importa é que ele tomou a decisão de ir a Jesus. E porque ele fez isso, ele teve uma experiência do novo nascimento, ele foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Jesus pregava para Nicodemos, falou da serpente no deserto, falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E enquanto Jesus estava ali falando com Nicodemos, Jesus estava gerando Nicodemos espiritualmente para que ele pudesse experimentar o novo nascimento. Nicodemos foi gerado pela palavra de Deus. É o único modo de um filho espiritual não ser um filho espiritual abortivo, um filho espiritual que se perde. É quando ele se converte, quando ele tem uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, mediante a pregação da palavra de Deus, deixando o agir do Espírito Santo mover em sua vida. E isso é muito interessante. Agora, falar que Nicodemos foi a Jesus porque ele estava com vergonha, a Bíblia não diz isso. Continuando aqui. Quando os guardas receberam ordens para prender Jesus e o ouviram, voltaram sem ele. Eles ficaram maravilhados com as palavras de Jesus, né? Os fariseus então levantaram questões, reprovando a atitude dos soldados. Nicodemos, um deles, um dos principais dos judeus, Nicodemos era membro do Sinédrio, Nicodemos, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? João capítulo 7, versículo 50. Então aqui Nicodemos, e depois no versículo 51, 52, ainda teve um bate-boca de Nicodemos ali com os fariseus, né? Aqui eu só peguei esse versículo para delimitar que Nicodemos foi em defesa de Jesus.
E também por ocasião do sepultamento de Jesus, José de Arimateia, que era seu discípulo, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, foi a Pilatos e pediu que ele lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Permitindo Pilatos, foi José de Arimateia e o retirou. E também Nicodemos foi com José de Arimateia, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. João capítulo 19, versículo 38 e 39. Se eu não me engano, eu já fiz essa pesquisa, se eu não me engano, essas 100 libras de um composto de mirra e aloés era aproximadamente 30 quilos. Nicodemos levou aproximadamente 30 quilos de perfumes para sepultar Jesus. E também ele defendeu Jesus. São provas de que ele teve uma conversão, né? De que ele guardou as palavras de Jesus no coração. A mulher samaritana é outro evangelismo pessoal de Jesus. E João capítulo 4, versículo 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Quando Jesus atravessava a província de Samaria, aproximou-se de uma cidade chamada Sicar. Ali estava a fonte de Jacó. Já era quase meio-dia, hora sexta, quando se assentou junto à fonte. Vendo que se aproximara uma mulher samaritana, Jesus iniciou uma conversa pedindo água para beber. Ele não deveria fazer isso, pois os judeus não se davam com os samaritanos. Essa diferença é devido ao fato de os samaritanos serem judeus descendentes de uma mistura de povos, porém valorizando mais a vida humana do que a tradição e sem fazer acepção de pessoas, pois para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. No decorrer do diálogo, Jesus, além de dizer à mulher a respeito de sua vida, revelou-se como sendo o Messias, chamado Cristo, que havia de vir. Crendo, a mulher foi à cidade e testemunhou de sua experiência com Jesus, dizendo aos samaritanos: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos samaritanos também foram ver Jesus e creram nele. Depois disseram à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Então aqui é um exemplo do evangelismo pessoal, Jesus e a mulher samaritana. E depois ela foi e alcançou os outros samaritanos. Observação: o evangelismo pessoal é muito importante, pois se alcançarmos uma vida para Jesus, é possível alcançar também uma família inteira. Depois de Jesus alcançar a mulher samaritana, muitos samaritanos creram. Primeiro, por causa do testemunho dela, e depois porque tiveram as suas experiências com Jesus. É por isso que nós devemos compartilhar de Jesus, né? A mulher disse: olha tudo que ele tem feito, ele falou para mim tudo aquilo que eu tenho feito. Quer dizer, ele contou para aquelas pessoas, para os samaritanos, a experiência que ela teve com Jesus. Aí depois, o que aconteceu? Os próprios samaritanos tiveram experiência deles com Jesus, e eles falaram: agora não é pelo que você falou conosco que a gente está crendo, agora porque nós tivemos uma experiência com ele. E os samaritanos chamaram Jesus para ficar lá durante 2 dias na cidade. Eu já considerei aqui e tenho considerado sempre que eu tenho oportunidade. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando quantos milagres Jesus fez nesses 2 dias que ele ficou lá com os samaritanos. Esse comentário enriquece uma pregação, meus irmãos. Se tivesse um velório ali, Jesus possivelmente chegou no velório e ressuscitou aquela pessoa. Tivesse um paralítico, ele curou. Se tivesse um cego pedindo esmola na rua, Jesus curou. Jesus deve ter feito muitos milagres durante esses 2 dias. Jesus deve ter trabalhado muito nesses 2 dias. E lá depois a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, os samaritanos receberam Filipe, aí depois Pedro e João foram lá, e os samaritanos receberam a palavra com alegria, receberam o Espírito Santo. Os samaritanos eram um povo aberto, com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus.
Talvez tudo isso por quê? Repercutiu talvez nesses 2 dias que Jesus ficou lá. Jesus ficou lá 2 dias, fez grandes coisas e agora os samaritanos estavam ouvindo os apóstolos, recebendo a palavra, a mensagem do Senhor Jesus. Eu acho muito interessante, eu fico imaginando o que Jesus fez durante esses 2 dias lá na cidade dos samaritanos. Deve ter feito muita cura, muita libertação, salvação, pregou, deve ter sido uma maravilha, né? Ao contrário, o que os gerazenos fizeram? Eles pediram para Jesus ir embora. Aqueles gerazenos que pediram para Jesus ir embora, talvez lá na casa de algum deles tivesse um paralítico. Talvez lá na casa deles tivesse algum cego. Tivesse um lunático lá, como aquele endemoniado de Gadara. Alguém possesso. Se os gadarenos tivessem chamado Jesus, com certeza Jesus teria feito muitas coisas lá também. Mas o que eles fizeram? Eles pediram para Jesus ir embora. Olha o contraponto. Os gadarenos falaram para Jesus ir embora. Os samaritanos pediram para Jesus ficar. E Jesus ficou 2 dias. Letra C. Zaqueu, o publicano, então correndo adiante subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Lucas capítulo 19, versículo 4. Jesus, com grande dedicação em seu ministério, entrou em Jericó, atravessando a cidade. Sabendo Zaqueu que Jesus passaria por ali, prontificou-se em ver o mestre. Porém, por causa da multidão e também por ser de pouca estatura, viu-se com a necessidade de subir em uma árvore. Quando passava Jesus, conhecendo a sinceridade do seu coração, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Lucas capítulo 19, versículo 5. A Bíblia diz que Zaqueu o recebeu com alegria. Devemos crer que não apenas em sua casa, mas também em seu coração. Logo após receber Jesus, Zaqueu mostrou uma grande mudança e também que era um novo homem. Resolveu dar aos pobres a metade de seus bens e restituir a quem porventura tivesse fraudado. Ele não poderia ouvir melhores palavras dos lábios de Jesus do que estas: hoje houve salvação nesta casa. Então aqui nós vimos exemplos de 3 pessoas que foram evangelizadas por Jesus pessoalmente: Zaqueu, a mulher samaritana e Nicodemos. Poderíamos também considerar aquele jovem rico. Eu entendo que aquele jovem rico teve um contato pessoal com Jesus. Ele foi embora, né? Mas ele também foi evangelizado por Jesus. Ele também teve uma experiência do evangelismo pessoal com Jesus. Enriquecendo a aula, trazer um assunto breve aqui, mas só para dar um tempero para a aula. Estamos falando sobre evangelismo pessoal. Já que é esse o assunto, né, nós vamos falar rapidamente aqui sobre evangelismo pessoal, considerando que esse assunto aqui ele faz parte da eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a igreja. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a pessoa de Jesus Cristo. Então, apesar de fazer parte da eclesiologia, porque uma das missões da igreja é pregar o evangelho, evangelizar. Então, o evangelismo, as missões fazem parte da eclesiologia. Então, nós vamos aqui abrir o leque desse assunto no módulo eclesiologia. Mas vamos trazer alguma coisa aqui para a nossa reflexão, para corroborar, né, para fundamentar esse assunto, o evangelismo pessoal. Muitas pessoas experientes consideram que o evangelismo pessoal é o modo mais efetivo para se ganhar almas. O evangelismo pessoal é realizado diretamente com o indivíduo, podendo acontecer em qualquer lugar e em qualquer hora em que o evangelizador e o evangelizado possam dedicar o seu tempo a ele. É claro que em alguns momentos, aqui a gente está falando do evangelismo pessoal quando você está conversando com a pessoa, né? Você não vai querer evangelizar o vigilante na hora que ele está trabalhando, né? Ou então o caixa do banco. O máximo que você pode fazer ali, se
conseguia entregar um folheto para ele. Mas aqui nós estamos falando quando você senta para conversar com a pessoa, né? Nesse tipo de evangelismo, muitas dúvidas podem ser esclarecidas, pois pelo fato de estar sozinho, a pessoa que está sendo evangelizada tem liberdade para se abrir mais, contar as suas dificuldades, os seus temores, as suas preocupações, permitindo que o evangelizador ministre de uma forma mais profunda a palavra de Deus. Existe uma abertura, né? A pessoa que se propõe a conversar, ela já está se abrindo, né? Pode ser que a pessoa se proponha a conversar para debater, mas aí você vai pedir a Deus o discernimento se vale a pena ou não você investir esse tempo ali. Mas via de regra, uma pessoa interessada em ser evangelizada, ela vai ter mais tempo, ela vai se abrir, ela vai se dedicar, né? Vocês vão separar um tempo para conversar. E hoje é tão fácil, né? Com uma chamada de vídeo você evangeliza a pessoa à distância, mas é importante ter aquele momento próximo com a pessoa também. Mas são recursos que a gente tem que você pode usar para poder evangelizar. É interessante que continuando o texto, é interessante que algumas vezes o evangelizador está evangelizando alguém e nunca mais vai ver essa pessoa. É um momento único que pode ser marcante para a vida daquele que está recebendo a palavra de Deus. Por isso, esse momento precisa ser muito valorizado. Precisamos aproveitar bem essa oportunidade. Quando uma pessoa abre espaço para ser evangelizada, precisamos ser cuidadosos para que o trabalho seja bem sucedido. Veremos a seguir alguns desses cuidados. Então, acontece de você muitas vezes evangelizar uma pessoa. Sabe onde isso pode acontecer muito? Isso pode acontecer muito numa rodoviária, por exemplo, no aeroporto. Você senta ali, conversa com uma pessoa e vai e ministra para ela, prega, às vezes é um desviado ou alguma coisa assim, e aquela pessoa, você nunca mais vai ver aquela pessoa, mas a palavra foi deixada, amém? Então, fazer essa leitura, poxa, de repente eu nunca mais vou ver essa pessoa. Então leva aquela palavra mesmo, deixa um folheto para ela, uma literatura, alguma coisa assim. Tá bom, irmãos? Veremos a seguir alguns desses cuidados. Letra A. Precisamos dedicar tempo, devemos evitar ter pressa. Tudo de acordo com as circunstâncias que a gente vai avaliar, né? Você vai avaliar o momento, né? Precisamos dedicar tempo, devemos evitar ter pressa. Devemos usar uma linguagem simples, sem termos teológicos gregos e hebraicos. Devemos tomar o cuidado para não desviar a conversa, pois o tempo é precioso. A mensagem precisa ter início, meio e fim, levando a pessoa a refletir sobre a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Se você for dar um livreto, um livro, um folheto para alguém, é muito importante conhecer a mensagem que está escrito nessa literatura. Você vai evangelizar com folheto, por exemplo, você precisa conhecer o que está escrito ali naquele folheto. Porque a pessoa pode perguntar, ela vai falar assim, ó, você nem sabe o que você está distribuindo, né? E nem todos os folhetos têm uma mensagem tão boa assim. É preciso fazer um filtro para escolher bons folhetos com boas mensagens. Não vai pegando folheto e comprando, porque nem todo folheto tem mensagem tão boa assim. É muito bom um folheto que tenha um apelo no final, falando para a pessoa aceitar Jesus como Salvador, entendeu? Falando dessa importância. Nós também vamos falar sobre isso na eclesiologia. Tudo que diz respeito também com o evangelismo com folhetos, né? Tudo não, porque a gente não consegue esgotar o assunto, mas pretendemos trazer bastante coisa. Muitas vezes alguém poderá resistir à mensagem. Devemos ser educados e nos despedir, evitando qualquer tipo de debate ou confronto, pois se isso acontecer será um tempo perdido que poderia ser investido em outra pessoa que esteja interessada em ouvir a palavra de Deus. Evitar debates, né? Que não vão trazer nada, né? Não vão trazer resultado. Pode até trazer escândalo. E se tiver outras pessoas ouvindo, pior ainda, né?
Se a pessoa pedir oração, devemos orar. Faça o apelo para que a pessoa aceite Jesus como Salvador. Eu sugiro evitar impor a mão na pessoa na hora de orar. Vai orar à distância. No meio da rua, assim, vai impor a mão nas pessoas. Eu não sou muito favorável. Vai orar à distância. Paulo disse a Timóteo, não imponha precipitadamente as mãos em cima de ninguém, né? Eu entendo esse versículo como sendo um versículo que você não vai precipitadamente consagrar obreiros, mas também nesse sentido também, que a pessoa, e principalmente nós vamos falar aqui agora no próximo item, o caso de ser uma pessoa do sexo oposto, né? Então, se a pessoa pedir oração, devemos orar, mas evita colocar a mão. Faça o apelo para que a pessoa aceite Jesus como Senhor e Salvador. Caso a pessoa evangelizada seja do sexo oposto, cuidado com o toque físico. É melhor manter distância segura e orar sem posição de mãos. Qualquer atitude pode ser usada para acusar de assédio, principalmente se a pessoa evangelizada for mulher. Então tem que vigiar muito nisso. E geralmente também, se a gente faz um evangelismo, que seja assim, se você vai evangelizar uma mulher, vai um homem e uma mulher. Entendeu? Se uma mulher está evangelizando um homem, vai um homem acompanhado. Se um homem está evangelizando uma mulher, vai uma irmã acompanhada. Entendeu? Evitar que fique um homem e uma mulher sozinhos, porque pode dar algum problema, né? Pode ter alguma acusação, é preciso vigiar. Então, irmãos, resumo da aula de hoje. Nós falamos do ministério terreno de Jesus, demos ênfase ao evangelismo pessoal, falamos que Jesus tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério, que ele percorria cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Falamos que Jesus pregou para multidões, o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, falamos que Jesus passou por várias cidades, vai ser o assunto da próxima aula, o evangelismo pessoal que nós demos ênfase hoje, falamos do evangelismo pessoal com Nicodemos, com a mulher samaritana e também com Zaqueu, né? Fala aí se você concorda comigo que no comentário, se Jesus e o jovem rico foi um evangelismo pessoal também, você acha que foi? Deixa aí no comentário. Aqui nós destacamos a mulher samaritana, Zaqueu e Nicodemos. Enriquecemos a aula falando sobre evangelismo pessoal, que o evangelismo pessoal é um assunto da eclesiologia, parte da teologia sistemática que estuda a igreja. E nesse módulo nós vamos ver sobre evangelismo, sobre missões, né, missiologia. No evangelismo pessoal, precisamos dedicar o nosso tempo sem pressa, usar linguagem simples, tomar cuidado para não desviar a conversa para outros assuntos, levar uma mensagem com início, meio e fim, levando a pessoa a tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Cuidado ao evangelizar uma pessoa do sexo oposto, se possível, porque nem sempre estar acompanhada de alguém do sexo da pessoa. Aquilo que eu falei. É um irmão que está evangelizando uma mulher, vai uma irmã junto. A irmã chega e fala, ó, estou evangelizando um jovem. Então, se a irmã está evangelizando um jovem, vai um irmão junto, vai um jovem junto, do sexo daquele irmão. Dentro do possível, fazer assim, para evitar, né? E aquela questão de impor as mãos. Ah, melhor aqui, põe a mão sobre mim. Uma moça na feira pediu outro dia, um tempo atrás, impõe a mão sobre mim para orar por mim. Eu falei, não, eu vou orar por você, mas eu não vou impor a mão a você. E ela estava com um copo de cerveja e tudo, já tinha, né? Então, tem que vigiar, vai impor a mão nas pessoas assim, aí a pessoa fala, tá me tocando e não sei o que, pode trazer algum problema. Amém, irmãos? Então, vai orar com imposição de mão, ou dentro da casa, ou num culto. É melhor assim a gente ser vigilante nesse sentido, amém? Deixa opiniões aí no comentário a respeito disso também, de orar por imposição de mãos. O que você acha? Você pode impor as mãos, tá pregando, tá evangelizando na feira, vai impondo a mão em todo mundo. Será que é isso? Um homem impondo a mão na mulher, o marido chega, o que está acontecendo aqui, né? Então, quer dizer, precisamos ter
vigilância. Amém, irmãos? Está terminando o meu tempo. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.